Olá pessoal, aqui é o Fernando Reis, diretamente dos estúdios da Aliança. Bem-vindos ao nosso podcast e hoje, mais uma vez, iremos tirar 3 conceitos do nosso bowl do bem. Mas antes disso, eu queria falar para vocês sobre algo que é muito relevante para esse ano em questão. Não somente para esse ano, né? Para toda a vida, mas principalmente para esse ano, que é um ano que está nos dando a oportunidade de criar mais rapidamente os nossos sonhos, porque toda vez que você quer criar algo, né, toda vez que você vai entrar num processo criativo, seja isso de um projeto, de uma música, de um quadro, de uma arte, de qualquer coisa, né, na verdade de qualquer coisa, é necessário muitas vezes que a nossa vida entre em desequilíbrio, ou seja, talvez a gente tenha que colocar mais energia em algo e deixar aqui de lado algumas coisas. Então a gente entra em desequilíbrio porque a gente quer muito realizar alguma coisa, então a gente vai colocar mais energia nossa naquilo. Porém, a gente tem que tomar cuidado para que esse desequilíbrio não afete a nossa harmonia com a vida. Deixa eu explicar melhor. Então vamos dizer que esse ano eu quero fazer mais eventos do que eu fiz o ano passado, mais seminários. E isso, obviamente, muitos desses seminários são nos finais de semana. E por mais que a minha querida doutora Nara me acompanhe nesses eventos, né? A minha companheira me acompanhe nesses eventos, talvez ela queira, entendeu? Fazer nada, ou queira ir pra praia, ou queira fazer outras coisas além de ouvir eu falar sobre mais conceitos para uma nova turma, ou quem sabe, né, tá ensinando bem. Então eu tenho a tendência de chegar antes e falar para ela, olha, eu tô sentindo que eu vou ter que colocar uma determinada energia nisso aqui. Tudo bem com você? Se eu fizer isso, nos próximos meses aí eu vou precisar colocar uma energia extra aí. Você entende o que eu tô falando? É checar com a pessoa do que simplesmente... Porque fazendo isso é como se você, né, tá dando a oportunidade até mesmo da pessoa comunicar isso com você e você faz as pazes, né, com você mesmo no sentido que você não tá, entendeu? Violando o espaço de ninguém ou qualquer coisa assim do tipo, porque você está comunicando que você vai precisar se dedicar a algo que pode eventualmente, né, a outra pessoa fala, pô, mas você nem, né, você esqueceu de mim. Ou, né, amigos falam, cara, a gente nem se vê mais, o que está acontecendo? E daí você vai falar, cara, eu estou dedicado a algo, né? Eu estou me dedicando a algo. E você se sente em harmonia com aquilo. Porque a sua vida vai entrar em desequilíbrio. A minha vida já entrou em desequilíbrio algumas vezes, né? Na verdade, inúmeras vezes, no qual eu quis me dedicar muito a alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, é muito importante que você não entre em desarmonia, porque do ponto de vista energético, não adianta você fazer muita ação física, ou melhor, você vai precisar fazer muito mais ação física do que seria necessário quando você está em desarmonia. O que significa isso? Aquilo que você está fazendo está produzindo emoções negativas, a forma como você está fazendo, o jeito com o qual você está fazendo, está produzindo emoções negativas. Pessoal, não me entenda mal, e tem certas coisas que são inevitáveis, eu ter que ficar uma noite a mais e tal. Agora, virar a noite trabalhando em algo, talvez aconteça de tempos em tempos, ainda acontece isso comigo, mas ao mesmo tempo eu entendo que isso é importante e tipo, não fico, não acredito que eu vou ter que trabalhar mais, entendeu? Eu não fico me lamentando e me colocando em desarmonia. Então, a harmonia seria você manter um sentimento de entusiasmo e alegria na medida do possível no processo de você criar aquilo que você está querendo criar, porque você imagina que aquilo está sendo o ingrediente que você está colocando nesse processo criativo. Então, sim, acontecerá momentos na sua vida que ela vai estar desequilibrada, né? Você está focando mais em algo do que em outra coisa, mas você não deve entrar em desarmonia, tudo bem? É basicamente isso, é a abertura da aula de hoje. Agora eu gostaria de tirar 3 conceitos ou 3 entendimentos, né? 3 aspectos que são compartilhados em nossos cursos
para compartilhar com vocês aqui, tá? Primeiro, os 3 conceitos do bom do bem. Vou deixar aqui desse lado. Vamos pegar o primeiro do podcast de hoje. Vamos lá. Quando a intenção está correta, os fatos não importam. Nossa, essa é uma pedrada. Quando a intenção está correta, os fatos não importam. Na verdade, a gente fala quando a atitude. A doutora Nara fez uma versão um pouco modificada do conceito, mas está valendo. Quando a atitude estiver correta, os fatos não importam. Nesse caso, deixa eu explicar, que você vai falar assim, que isso, professor, você está doido? Fatos importam. Tá, mas deixa eu explicar o que esse conceito quer dizer. É que na vasta maioria das vezes, a gente está lidando com opiniões e não fatos. A gente tem a tendência de encarar como fatos. Então a gente fala quando a atitude nossa está correta, que atitude está correta, né? Porque isso é muito profundo isso aqui, é muito profundo. A atitude é o estado de espírito com o qual você está fazendo algo. Então quando a atitude está correta, ou seja, quando o seu estado de espírito, a sua energia está em harmonia com algo, não importa a estatística de quão difícil algo pode ser, mas a sua atitude está correta. E esse conceito me lembra muito a minha história com o bem, né? Introduzir algo não é fácil, né, pessoal? Por exemplo, se eu falasse aqui para você, o que é isso que você faz? Eu falo assim, acupuntura. Já tá tudo, já foi pavimentada essa estrada, mais ou menos que você sabe o que é, né? Eu faço tal coisa. Se eu falar qualquer coisa que já existe, né? Eu faço esse procedimento aqui, ó, e você sabe o nome, você já cria uma imagem na sua mente do que é, né? Aquilo você já, tá, legal. Então tem que introduzir algo do novo até hoje, mais de 10 anos depois, né? Porque eu comecei em 2012, e eu tenho que explicar para as pessoas quase que diariamente. Eu sei que isso um dia não vai ser mais necessário, mas eu não me importo. Então, a atitude minha era sempre de entusiasmo. Existiam pessoas que duvidavam? Pessoal, existe até hoje. Existem pessoas até hoje que duvidam, que não entendem, que por mais que você explique profundamente algo a elas, então o oposto também é verdadeiro, mas depois eu falo sobre isso. Mas o mais importante é que eu mantive uma atitude positiva em relação àquilo, de entender que nem todas as pessoas vão compreender aquilo que eu estou falando ou estão alinhadas, né, em harmonia com isso que eu estou fazendo, e tudo bem. A grande questão é que eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, não importa a estatística, né? Qual é a chance de se introduzir um novo método num país e fazer dar certo, isso já é passado. Então já deu certo. É como se eu tivesse comprovado que esse conceito ele é verdadeiro, porque inúmeras pessoas próximas a mim, né, e pessoas até mesmo depois que entraram, não, isso é muito difícil, né, imagina abrir uma nova metodologia e tudo mais, mas quando a atitude estiver correta, os fatos não importam, porque na vasta maioria das vezes, fatos são opiniões e não necessariamente verdades absolutas. Então toma cuidado, pessoal. Lembre-se que a sua atitude é mais importante que tudo e que ela deve estar sempre em harmonia com aquilo que você quer realizar. Beleza? Próximo, segundo conceito da aula de hoje. Já estamos falando aula, né? Que nunca mais sejamos os mesmos. Pô, isso é o fechamento do meu seminário. Colocaram aqui em conceito. A gente vai dar um jeito, que nunca mais sejamos os mesmos. O que significa isso? Nossa, pessoal, primeiro, por que eu falo isso no final do seminário? O estágio final da evolução da consciência, o estágio final de um processo de evolução, vamos colocar dessa forma, tudo bem? Vou falar de novo. O estágio final de um processo de evolução da consciência em relação a algo, seja o nosso trabalho, seja um relacionamento, seja a nossa saúde, seja alguma coisa aqui da nossa vida que eu estou passando por um processo de evolução, ou seja, eu tô sendo, entre aspas, forçado pela vida. Eu falo, não sei por que eu falo entre aspas, né? É literal. Eu tô sendo forçado pela vida a evoluir. Muitas vezes o nosso maior apego, pessoal, é quem nós estamos sendo. A gente não quer mudar, a gente não quer fazer nada diferente e a gente não avalia o resultado de quem nós estamos sendo em nossa vida. Qual é o resultado de quem nós estamos sendo? De novo, qual é o resultado de quem nós estamos sendo? Isso é algo para se pensar, né? Eu lembro das pessoas dizer, eu sou assim, não vou mudar. Entendeu? Esse é meu jeito.
eu tenho que ser aceitado do jeito que eu sou. Cara, galera, presta atenção. Você argumentar contra a sua própria evolução, você criar um argumento para não evoluir, não faz sentido. Eu sou assim, não vou mudar. Pelo contrário, você deve se perguntar quem eu estou sendo, quais são os resultados de quem eu estou sendo, subentendendo que você entende que a vida física, o seu mundo físico, ele é um espelho da sua consciência, quer você seja consciente disso ou não. Cara, eu vou falar para você, olha quantas escolhas você foi tomando ao longo da sua vida para você estar onde você está, independente de eventos que aconteceram, ou seja, né, eventos externos que forçaram você a chegar num determinado ponto da sua vida, né? Seja isso o término de um relacionamento, uma demissão, uma mudança de cidade com seus pais, ou seja, você vai falar assim, pô, eu sou vítima disso, né? Isso aconteceu comigo, mas não importa, no final você tem escolha sobre como lidar com isso, né? Então, nunca mais sejamos os mesmos, é quase que uma atitude de desapego à identidade que nós formamos sobre nós mesmos e que na vasta maioria das vezes pode sempre ser substituída por uma versão um pouco mais evoluída, consciente e mais feliz nossa. Beleza? Que jamais sejamos os mesmos, pessoal. Isso é extraordinário esse conceito. Vamos lá. Terceiro e último. Jamais queira algo por nada. Isso é pesado. Não queira, a doutora Nara escreveu assim, não queira algo por nada. Deixa eu explicar um pouco melhor isso aí. Explicar um pouco melhor. Esse conceito vem do nosso querido Napoleon Hill, o grande Napoleon Hill, eu falo, né? Algo por nada. Eu falaria, não é que não queira algo por nada, cuidado com algo por nada. Porque o universo existe sempre uma troca de energia acontecendo no universo. Então, por exemplo, um conceito como esse me salvou de muitos golpes. Eu vou dar o exemplo do golpe mais recente, mas eu vou falar o primeiro. Eu tinha acabado de chegar no Brasil e um indivíduo chegou e falou para mim, professor, já vou falar dessa empresa. Era uma empresa que você, teoricamente, dava investia numa máquina que fazia anúncios. Era algo assim, você pagava um negócio, a máquina fazia anúncios e você ganhava tanto por anúncio, como se fosse algo assim, tá? E era sempre um valor assim super grande, é sempre atiçando a ganância, né, das pessoas. E daí eu lembro que eu falei assim, como é que é? Mas você paga para alguém? Essa pessoa tem um computador? Então é mais ou menos isso, o seu trabalho é só tal coisa. Eu falei, nossa, meio fácil, por que essa pessoa então que tem isso, ela não faz toda ela e ela ganha o dinheiro disso? Putz, na hora de eu barrar, né, que era algo por nada. E esse algo por nada, pessoal, seria como se a gente não quisesse nos alinhar com as coisas, como se a gente não quisesse... Olha só, antes de continuar, eu acredito na lei da atração. Eu acredito totalmente na lei da atração, desde que você esteja funcional. Por exemplo, eu não acredito que você vai ficar na posição de lótus na sua casa fazendo um mudra aí na sua mão e recitando um mantra e alguém vai bater na porta e vai falar, olha, eu senti uma vibração aí de prosperidade, vim aqui dar um dinheiro para você. E eu não acredito nessa versão da lei da atração. Na nossa escola é um pouco mais profundo os conceitos, não são tão, vamos dizer assim, superficiais na ideia. Mas eu acredito, óbvio, é uma lei física, né? Da lei da atração física, que ela está sempre trazendo eventos e circunstâncias que estão em sincronia. Só que quando eu falo a lei da atração, o pessoal fala muito somente dos pensamentos e das emoções, elas esquecem que o veículo nosso, nessa dimensão na qual a gente está participando, é físico. Então ele requer as ações, além daquela ação de meditar ou de vibrar que aquela pessoa está exercendo, ela requer que a gente faça ações físicas. Eu tinha um professor que falava a lei da atração funciona para quem é funcional, para quem não consegue, entendeu? Se manter consistente também naquilo que a pessoa está fazendo, naquilo que a pessoa, na verdade, deve fazer em relação a algo. Então, esse algo por nada significa que você não está disposto nem a entrar em harmonia, como nós estávamos ensinando, né? Não está nem tentando entrar em harmonia com algo, você simplesmente quer por querer. Esse algo por nada, a gente fala que ele tem a tendência de
fazer as pessoas não valorizar aquilo. Agora, eu também não sou a favor daquilo que você tem que sofrer para algo acontecer. Eu não estou falando disso, mas eu acredito que esses extremos é onde se encontram os problemas. O extremo do sentido, eu não quero fazer nada, eu quero que tudo aconteça em minha vida, e do outro, eu vou me matar para que isso aconteça. Então você nota que ambos extremos a gente encontra problema e que, na verdade, existe um caminho do meio sempre. E esse caminho do meio é o caminho da harmonia. A harmonia de quem nós estamos sendo com aquilo que a gente está pedindo. Então eu vou dar um exemplo bem básico. Eu quero ganhar um campeonato de tênis. Sim, meu pensamento vai ser importante, sim, meu emocional vai ser importante, mas se eu não praticar e não treinar, como que eu vou vencer? Então você entende quando a gente coloca alguns exemplos bem básicos, você vê a importância, só que agora, se eu for treinar com uma péssima atitude, eu não ouço as instruções do meu professor de tênis, como que eu vou ganhar? Eu tô querendo algo por nada. Eu só quero ganhar um campeonato. Mas você quer treinar? Não, nem vou treinar, vou ficar ali só uma horinha. Então você nota que algo por nada, na verdade, além de gerar inúmeras frustrações, vamos dizer que você consiga algo por nada. Vamos dizer que isso aconteça para você por nada, entre aspas, não existe, né? Mas a gente quer. Às vezes a gente quer algo, mas a gente não está disposto a se comprometer com alguma coisa. Então, é muito importante você entender esse conceito, porque, além de tudo, ele pode livrar você de inúmeros problemas. Você vai conseguir identificar coisas que não estão alinhadas. E, na verdade, ele lembra muito aquele dizer popular: quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. Interessante, né? Como existe verdade em alguns dizeres populares. Beleza, galera? Eu espero que vocês estejam gostando desse nosso novo formato, que a gente tenta compartilhar uns conceitos, né? Faz uma abertura. Se você quiser que a gente faça análise de algum dizer, entendeu? Que não necessariamente talvez eu concorde, né? Mas que a gente tente interpretar algum dizer popular ou algum conceito que você ouviu, pode enviar aí também. Eu coloco aqui no bowl e a gente vai sempre tentando entender um pouco mais sobre a vida e como a gente pode se relacionar melhor com ela. Pessoal, o propósito desse episódio é a jornada de despertar da consciência de que eu tenho o poder de me transformar na causa da minha felicidade, não só minha, mas da felicidade das pessoas à minha volta, na medida que eu desperto para o poder que reside em mim, o poder que reside em você, o poder que reside em nós. Beleza, galera? Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Valeu!